Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje o meu papo aqui é Flamengo. Por que Flamengo? Pelo momento que está vivendo, pelas vitórias construídas e por todo um mapeamento que a gente vai fazer aqui do que está acontecendo lá. Mas antes de falar sobre o Flamengo, vamos falar do nosso canal. Eu sou o Arthur Bernardes, treinador. Você pode se inscrever aqui, né? E compartilhar com seus amigos o nosso bate-papo, né? E tocar lá no sininho para você receber as notificações. É bom você me ajudar nesse aspecto, porque esse canal precisa crescer. Você só vai crescer se você me ajudar, tá bom? Dá uma força pra gente, vai ser muito legal para a gente começar a cada dia ter um papo melhor para levar para você, algumas novidades que nós estamos para trazer daqui a pouco. E com relação ao nosso podcast lá, o Fala Treinador, dá uma olhadinha lá também, confere. Tem muita gente boa lá, Joel Santana, Ricardo Rocha, Mauro Galvão, professor Lanceta, Jair Pereira, Oswaldo de Oliveira, tem tanta Zé Mário, Edu, Coimbra, tem tanta gente boa, dá uma olhada lá, Fala Treinador, só você anotar aí. Bom, vamos voltar aqui ao Flamengo. Bom, o Flamengo está vivendo um momento assim brilhante, né? Pena que agora teve a lesão do Bruno Henrique, ele durante o jogo sentiu, o Wesley também sentiu algum desconforto ali. Você pode ver que eu tenho sempre falado isso para vocês sobre lesão. Eu tenho aí anotando, estou começando a anotar as lesões que vem acontecendo no futebol brasileiro, e principalmente as lesões musculares, porque a lesão ligamentar, ou seja de cruzado, seja o que for, de joelho, ela é em função muitas vezes de tração, de rotação, né? E o Flamengo tem um time escolhido a dedo que todo mundo joga com potencial lá em cima. É lógico que o futebol hoje todo mundo pensa assim, mas você construir uma equipe que em cada ponto do campo você tenha velocistas com uma boa dinâmica de jogo, com boa organização tática e mental para a execução final, que são a parte muscular e as estratégias, elas funcionarem, todos esses aspectos têm que estar conjugados uma coisa na outra. Mas as lesões atrapalham muito. Então, o Cebolinha recentemente veio de lesão, eu me lembro que lá com o Tite também, o Michael também, o Bruno Henrique agora, o Araújo, o Luiz Araújo recentemente esteve machucado também. Então você pode ver, ó, nós estamos na segunda semana, entrando na segunda semana de março, e nós... Ah, não, mas é o calendário. Por que é o calendário? O calendário, eu vou falar de Flamengo, tá? Mas eu estou só abrindo um parênteses aqui para falar para vocês isso. Tem algo que me incomoda nessa situação das lesões. Você pode fazer com que o time jogue um pouco mais perto, mais próximo, né? Acelerando o jogo, acelerando a bola e os movimentos, mas sempre próximos. Eu penso assim. E outra coisa, organizar a metodologia de trabalho no CT para que você possa cuidar e criar assim dispositivo para que a pré-lesão ela é todo dia tem um pré-lesionado, sabia disso? Eu fui buscar informações desde a época que eu estava trabalhando lá no início, lá no Madureira, em 87, 88, que a pré-lesão ela é consequência de um treinamento que você faz, às vezes, muito exaustivo ou não, e o jogo é a conclusão da lesão. Então, o Flamengo tem uma estrutura maravilhosa, vou agora direto especificamente para o Flamengo. O Flamengo tem jogadores assim excepcionais, e eu estava assistindo o jogo do Flamengo e Vasco, eu até chamo uma rapaziada lá na academia para cada um comentar o que eles acham. Tinham quatro vascaínos e quatro vascaínos e um flamenguista, eram uns cinco lá conversando. E aí eu fiz um rios ali e tal, e o pessoal, né, falando o que acha. A maioria sabe que é muito difícil hoje um time bater o time do Flamengo. Se o Flamengo realmente se organizar taticamente, como é o caso, e eu vou abrir um parênteses também para falar do Felipe Luiz, e aí você vê que o Flamengo está, assim, bem à frente da maioria dos clubes no Brasil. Como diz um amigo lá da ESPN, o, o Flamengo está aqui, aí o Palmeiras está aqui, o Flamengo está aqui. E realmente, a seleção que o Flamengo montou, com exceção de um ou outro ainda que ainda não apresentou um bom futebol, que é o caso do, acho que é Juninho. O Juninho ainda não teve oportunidade, eu não sei porquê, ele ainda não encaixou. E com a entrada do Pedro vai ser mais complicado para ele jogar. Mas enfim, essa seleção do Flamengo, depois que o Flamengo resolveu seus problemas financeiros, que vem na gestão passada, a gestão anterior à gestão passada, né? Eles fizeram um trabalho, assim, em termos de título, bem interessante. E eu acho bacana a forma como está trabalhando hoje. Logicamente que nós estamos
terminando um campeonato carioca, terminando um campeonato local, não é parâmetro para ninguém dizer, não, vai ganhar tudo. Mas a probabilidade do Flamengo andar muito bem em todas as competições, ela existe, é real, e todo mundo tem que se preocupar, porque da forma como o elenco joga em função da ideia que o Felipe Luiz traz. Por que o Felipe Luiz traz essa ideia? Primeiro, os componentes que ele aprendeu na Europa, trabalhando com Simeone, com treinadores europeus, enfim, os componentes que ele adquiriu de aprendizado, se ele tem uma tendência a ser um grande líder, que parece que tem, ele obviamente que será um treinador, ele é um treinador promissor que até o final do ano já será uma realidade, caso os resultados favoreçam. Eu sou muito prudente quando eu falo de treinador, vou dizer por quê? Porque são 36 anos de carreira e todo esse período que eu estive trabalhando, eu fui vendo que tinha determinados momentos que eu sofria alguns altos e baixos, algumas incertezas, inseguranças. Você às vezes precisa fazer umas trocas, tem atleta que fica meio bicudo ali, você pode perder o grupo por causa de uma pessoa daquela. E aconteceu até uma pergunta para o Felipe Luiz após o jogo, sobre o Luiz Araújo, se ele deve começar ou não, que toda vez que ele entra ele faz gol e tal. Aí ele falou, não, eu optei pelo Plata. Acho que é Plata o nome dele. Se eu errar, desculpa aí, tá? Mas o Plata é um jogador extremamente competitivo, forte, marca. E ele falou uma coisa que eu concordo plenamente, ele não joga só em uma posição, ele pode jogar em 2 ou 3 posições. Aí, num determinado momento do jogo, um dos comentaristas falou que era bom tirar o De La Cruz. Não que ele considerasse o De La Cruz um mau jogador, não é nada disso, todo mundo sabe que o Nico De La Cruz é um jogador espetacular. Mas não é a questão essa, é porque ele queria ver, da forma como estava, com um placar que já havia feito anteriormente, botava o Luiz Araújo. Então ele fez até essa troca mesmo, depois. Mas o Nico de la Cruz, enfim, ele dá uma dinâmica no jogo impressionante. Ele faz as coberturas laterais e de profundidade. Por exemplo, se a bola vai no Bruno Henrique, ele aproxima lá para jogar. Se ela vai no Arrascaeta, ele aproxima para jogar. E se o adversário pega a bola, ele já está pronto para fazer cobertura até dos zagueiros por dentro. Então é um cara que tem uma dinâmica de jogo espetacular. Desde que ele jogava no River, lá atrás eu já observava. Eu sabia que aquele atleta ia ser um dia, alguém ia pegar aquele atleta lá da Argentina. Por quê? Porque o poder aquisitivo no Brasil, economicamente, naquele momento, junto comparando com a Argentina, estava bem melhor. Agora a Argentina está começando a melhorar a sua economia, mas ainda falta muito. Mas o De La Cruz é um jogador espetacular. Aí você tem ainda outros atletas lá de volante, tem o chileno, você tem um grupo do Flamengo, é impressionante. Aí o Wesley escapa por aqui toda hora como um atacante, e eu sempre falei isso, o Wesley os brasileiros sempre produziram laterais atacantes, Roberto Carlos e Cafu. Aí você pega Júnior, Leandro, aí você pega, sei lá, Branco e Jorginho, tem um caminhão de atletas atacantes com um passe perfeito, e nós, quando começamos a colocar ponta fixo lá na frente, o cara vai sumir. Então você mata esse apoio. O Wesley apoiando por ele, você pode ver que dentro do jogo do Vasco, os 2 ou 3 jogos do Vasco, teve encrenca com o garoto. Não é só porque ele fez uma bola de letra, não, é porque a velocidade dele, ele incomoda, ele vem lançado. Quer ver um jogador que é assim? É o Paulo Henrique. Se pegar o Paulo Henrique e botar no Flamengo, com a velocidade que ele tem, é muito parecido. Então, é um atleta negro de força, que eu já falei isso aqui dos lados, você bota os atletas de cor negra, que são velocistas, você vai ter um time agressivo pra caramba. Lembra do Josimar, quem é das antigas, Josimar, que jogou no Botafogo, jogou na Seleção Brasileira? Josimar, um escuro com boa estatura, ele apoiava aqui, foi para a Seleção Brasileira em 86, se eu não me engano, fez um golaço lá no ângulo. Então, essas coisas, Marco Antônio, lá atrás, 1970, jogou no Vasco, bem alto, 1,80 m e tal, apoiava muito aqui também. Então, essas características desses atletas não podem apagar, e porque você bota 2 pontas lá na frente para atrapalhar. Tá bom, o sistema é legal, é bacana, você jogar pelas pontas e tal, mas eu, sinceramente, eu volto a dizer, a maneira como o Felipe Luiz está montando a sua equipe, com a dinâmica, com o time que tem, não dá para deixar ninguém fixo.
Pode ser um ou outro, né? A hora que o Pedro entrar ali, porque o Pedro vai acabar jogando. Eu não sei como é que vai fazer com o Bruno Henrique, quem é que vai para o banco. Eu não sei se o Gerson vem para volante e vai colocar o Bruno Henrique na frente com a Arrascaeta e o Pedro. Eu não sei como é que vai ser, mas as opções são demais. Agora vamos especificar no treinador. O Felipe, ele é um rapaz centrado. Nós estamos falando de um futuro treinador que poderá ser expoente. Por quê? Primeiro, a sua carreira foi de conduta ilibada. Eu nunca vi o Felipe Luiz desequilibrado emocionalmente, dando bico nos outros, brigando, xingando. Ele sempre foi um cara que se manteve numa linha de conduta linear. Sempre aqui, ó, equilibrado, sempre constantemente sóbrio nos jogos, tecnicamente muito bom. Ele era um meia jogando aqui pelo lado esquerdo, tipo Branco, aquele jogador clássico, técnico, só que o Branco era um pouquinho até mais agressivo e chutava que nem um cavalo. O Felipe Luiz passa bem, ele é um meia espetacular. Então, esse tipo de mentor, né, canhoto, refinado, vira um treinador, provavelmente ele vai ser um treinador muito, muito, muito importante para o nosso cenário. Eu torço para isso, como eu sempre torci para o Fernando Diniz. Então a filosofia é totalmente diferente de um para o outro. Então ele, quando dá suas entrevistas, ele está dando entrevista com um céu de brigadeiro, com um mar calmo. Quando houver a turbulência, nós vamos analisar esse outro momento dele nervoso, perdendo um jogo, o time jogando mal, como é que ele vai se comportar. Precisa de tempo e experiência para isso. Então, eu estou especificando sobre ele, porque independentemente do que aconteça, se amanhã ou depois tiver alguma turbulência, o Flamengo perdeu 1, 2, 3, 4 jogos aí, não, o Felipe Luiz não serve mais. Não, não é isso. Nós temos que aproveitar esse potencial que ele tem, que o Flamengo ofereceu essa oportunidade para ele, agarrou, abraçou, ele não vai deixar escapar, porque dá para ver que um cara vencedor como ele não vai deixar escapar essa oportunidade de disputar e ganhar títulos com uma seleção que ele tem na mão. Então você vê que outros treinadores passaram ali, tiveram o mesmo grupo, até de repente até com uma qualificação, uma qualificação um pouco melhor, e não fizeram nada. Vocês sabem quem são as pessoas que estou falando. Vitor Pereira passou lá, não foi bem. O Sampaoli não foi bem. O nosso querido Tite não foi legal, não foi bem. Só que eu citei 3. Tem mais, que eu não vou lembrar. O espanhol lá, que era auxiliar do Guardiola, não foi bem. Então, ser treinador, você precisa ter uma série de ingredientes. Vou falar alguns aqui. Você tem que ser carismático, você tem que ser convincente. Você, sendo um ex-jogador, facilita muito. Ele tem um facilitador aqui, porque ele acabou de sair do grupo e ele nunca foi polêmico dentro do grupo. As pessoas respeitam. O Gabigol, quando saiu, eu tenho a impressão que a saída do Gabigol foi por conveniência também de trabalho. Porque ele já deu um sinal lá para o Gabigol, vai sair, teve um bate-boca lá, aquilo ali já ficou claro que o comando era dele e isso foi bom. Foi bom ele tomar essa decisão, porque ali, se ele dá um passo atrás e o Gabigol sobe no cangote dele, esquece que ele não pode ser treinador. Então, ele está começando com todas as possibilidades de virar um grande treinador, entendeu? Só que a gente tem que ter paciência, tem que esperar os momentos ruins, eles vão acontecer. Todo treinador tem momento ruim, não viu o Guardiola aí? Está passando um momento difícil lá com o Manchester, está oscilando, perde toda hora. E quem ia imaginar que aquela seleção que o Manchester tem, Manchester City, City, que os caras falam em inglês, quem diria que ia acontecer essa fase ruim? Todo mundo tem uma fase de altos e baixos, né? Então, quando está na baixa, primeiro, você tem que ter fé em Deus, você tem que confiar no Senhor. Não é só na baixa, não, sempre. Porque o talento quem te dá é Deus. Todo o talento que você aí do outro lado tem, tudo que você faz na sua vida, não, eu me capacitei. Sim, mas quem te autorizou, quem te criou e quem te fez foi Deus. Ele te deu essa capacidade. Basta você se encontrar, tá sempre articulado com ele para que você possa cada dia mais desenvolver. A gente às vezes pensa que nós somos uma coisa que nós não somos, né? Eu sou excelente, sou excepcional. E eu não vejo o Felipe Luiz, voltando especificamente para ele, com esse perfil. Eu acho que ele é um rapaz
sóbrio, educado, tranquilo, equilibrado, precisa ter bastante conhecimento do futebol, da parte de biomecânica também, estudar, se ele gostar disso, não sei se ele gosta, mas todas essas informações que chegarem, ele aprimorar cada dia mais para que ele tenha mais sucesso, tenha mais domínio do seu próprio negócio, porque se ele já é um líder, se ele foi um grande jogador, se ele tem capacidade intelectual para dirigir um time como o Flamengo e ser bem sucedido, se ele aprimorar mais algumas áreas, ele vai ficar quase que completo. Vai faltar o quê? Como é que troca, se a troca aqui é boa, se eu troquei errado, se não trocar sistema, tudo isso aí são coisas que você vai aperfeiçoando, criando um perfil vencedor dos treinadores. Bom, eu vejo como assim o Flamengo com um ano brilhante. Nós estamos falando de março, tá? Tá começando. A minha preocupação são sempre as lesões, mas como o grupo é grande, muito bem qualificado, ainda tem os garotos da base, tem muita gente boa lá embaixo, e aí agora é questão de tempo, ok? Esse era o nosso papo de hoje. Se inscreva no canal, Arthur Bernardes Treinador, não esquece de dar o like, e eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!